Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien en sus casas, descansando, cuidándose, cuidando da família, que é necessário para logo voltarmos à nossa vida normal, certo? Então, pessoal, vamos lá começar nossa aula de espanhol? Olha só, gostaram aqui do cenário? Tá aqui o da aula de hoje. Tem aqui esse cenário agora, a gente vai se aperfeiçoando aí na tecnologia, ó. Agora eu consegui colocar um plano de fundo aqui para animar mais aqui o ambiente, certo? Então, bora lá, né? Começar aí, peguem os livros de espanhol, vou dizer a página agora mesmo. Vamos lá. Ó. Página 64, certo? Peguem o livro na página 64, vale? Ó, outra situação. Eu passei aqui uma atividade para casa, certo? Só que algumas pessoas não mandam as evolutivas, as respostas para mim, né? E como eu não recebo essas respostas, eu agora não vou corrigir durante a aula, porque eu sei que tem gente que não faz, fica esperando a correção, certo? Eu vou colocando gabarito aqui. Logo após essa aula, pessoal, agora eu vou conversar com vocês. Não deixem de fazer essas atividades não, pessoal. Façam, mandem, porque a pontuação está qualitativa. Eu sei que não é só comigo, tem outros professores também que estão falando que vocês não estão recebendo, né? Que eu vejo aí as outras aulas. Eu vejo que os professores estão falando sobre isso também, certo? Então não deixem de mandar não, mandem a foto das atividades aí. Então, não vou corrigir, vou colocar o gabarito aqui depois, não vou nem dizer o dia. Eu vou colocar o gabarito e a gente vai conversando no grupo. Se tiver alguma dúvida, por exemplo, Dani, você no gabarito está a alternativa tal, mas a gente, a gente está achando que não é essa, porque tem algum detalhezinho que para mim é a outra alternativa, certo? A gente conversa e fala, e vai conversando sobre isso aí, certo? E chega no consenso e vê. Porque às vezes assim, o gabarito oficial é um, mas na hora de responder, de resolver, a gente vê que é outro, certo? Inclusive eu mesmo vou até mudando às vezes aí, porque para mim é uma alternativa e né, no livro diz que é outra, certo? Mas acontece isso aí. Mas a gente, nesse ponto a gente vai discutindo. Quando for uma atividade, um exercício, uma coisa mais, digamos assim, mais complexa, aí eu corrijo aqui com vocês. Se for uma coisa de gramática, algo que eu preciso explicar melhor, aí eu vou e corrijo aqui na aula com vocês. Mas não sendo assim, aí eu vou deixar o gabarito lá, certo? E qualquer coisa a gente vai discutindo lá no grupo, tá bom? Até uma maneira também de movimentar lá, né? Ó, então vamos lá, vamos ver aqui. Página 64. Um dia em México. Por isso que esse tema aqui, né, pessoal? Que tem aqui os símbolos los mariachis, as construções aí astecas, né? Os temas aí do México. Então, bora ver aqui, tem aqui o chapéu, né? O sombreiro. Vamos ver aqui o que é que tá falando. Pronóstico del tempo em... Deixa eu vir para cá, para esse lado. Pronóstico de tempo en Puerto Vallarta. Un día de semana muy agradable los espera en Puerto Vallarta. La temperatura máxima el viernes será de 30 grados con mínima de 19, con sol y calor. Ou seja, Puerto Vallarta é uma cidade que vai estar fazendo que tempo aí? Vai estar como lá, a temperatura máxima inverno será 30 grados, com mínima de 19, com sol e calor. El viento calmo va a llegar el sábado y se espera un día muy soleado, con mínima de 20 y máxima de 29. El sábado registrará lluvia en la región, ou seja, no sábado se registrará chuva na região. Por lo tanto, si van a aprovechar la playa, deben protegerse
com sombreros, roupas ligeras e muito protetor solar, pois os momentos de sol serão intensos. Ou seja, no sábado não estará chuva na região, mas, entretanto, vamos aproveitar a praia. Devem se proteger com sombreros, com chapéu, roupa ligeira, roupas leves e muito protetor solar, certo? Pois os momentos de sol serão intensos. Os momentos de sol serão intensos. El domingo llega la lluvia, con lloviznas al fin del día. La misma será de 18, máxima de 26 graus. Ou seja, a mínima será de 18 e máxima de 26 graus, certo? Aqui é um textinho, né, falando sobre o tempo. Vocês já viram, né, no telejornal, aquelas moças do tempo, né, o pessoal falando sobre a temperatura do dia, né, se vai chover, se vai fazer sol, como é que vai estar o tempo durante a semana, né? Já devem ter visto. Tem aquela Maju, antigamente, antes dela ir para o jornal Hoje Preta, a Maju era a garota do tempo aí do Jornal Nacional. Então já devem ter, né, esses termos, né, de máxima de tanto, mínima de tanto. Então vamos ver aqui, ó. Viernes. Dia 25, principalmente soleado, ou seja, o sol vai predominar. Máxima de 29, mínima de 18 graus. Sábado, parcialmente soleado, ou seja, pode ter sol entre nuvens. 29, mínima 19. Domingo, sol e algumas nuvens. 26 e mínima 17. Ou seja, que é o prognóstico do tempo nessa cidade linda que está aqui, ó. Puerto Vallarta, México. Parece até foto lá da parte lá de Tambaú, né? Ó, a praia aqui, tá vendo? Lá do México. Então vamos ver aqui, ó. Que tempo, deixa eu mudar de novo para outro lado. Que tempo hace? Então vamos ver aqui, ó. Isso aqui são termos em espanhol que para se referir ao tempo. Por exemplo, se está fazendo sol, hace sol, está despejado, está soleado. São expressões para a gente dizer quando o dia está ensolarado, certo? Está nublado, tá cheio de, com nuvens no céu. Então, nuboso, com nubes. Está nuboso. Lluvia, chuva. Lluvia é chuva. Viento. Aí, parcialmente nublado. Esse é igual ao português, só muda a pronúncia, né? Parcialmente, pronúncia do L aí. Tormenta, chubasco, tempestade. Chubasco é trovões. Tormenta é chuva muito forte, né? E tempestade. Hace frio, hace calor. Llovizna, garrua, chuviscos. Nieve, neva. Huracán, tornado, huracán, certo? Aí temos aqui as estações do ano, as estações del año. Verano, otoño, invierno, primavera. São as estações do ano, certo? Vamos ver aqui. Como estará o tempo em tu ciudad? El próximo fin de semana. Busca datos em sitios confiáveis e escreve o pronóstico para viernes, sábado e domingo. E apresentar-lo a tus companheiros de classe. Bom, pessoal, hoje, segunda-feira, lunes em espanhol, que é o dia da semana, lunes. Ou seja, vocês pesquisem aí agora. Pesquisem aí, certo? Pedir para alguém que esteja assistindo na televisão e possa pegar o celular de alguém que esteja aí com vocês. Pesquisa o tempo, como vai estar essa semana aí, ó. Hoje é segunda, lunes. Pesquisa como vai estar viernes, que é sexta, sábado e domingo. Pesquisa aí e coloca no grupo. Coloca no grupo aí que eu quero ver. E também quero, antes era para ter pedido antes disso. Antes coloca aí a presença, ó. Coloca a frase estou aqui. Estou aqui, que é a presença, a frase da gente agora. A presença aí para eu saber que vocês estão assistindo esse vídeo e chegaram até aqui, ó. Estou aqui.
Vamos lá. Dani, estou aqui, estou assistindo. Coloca aí a presença no grupo, no nosso grupo de espanhol. E faz essa pesquisa agora, eu vou dar um tempo, hein? Pesquisa aí e coloca, usando as expressões que temos aí, ó, certo? Por exemplo, se pegar no celular de vocês, só colocar aqui, ó, na pesquisa, vai na internet. Aí você vai aqui na internet, ó, e coloca assim, previsão do tempo em João Pessoa, em Cabedelo. Dá no mesmo, que é tão perto que a previsão do tempo é a mesma, assim. Se bem que às vezes chove, né? Aqui em Cabedelo, mas não chove lá em João Pessoa, não chove em alguma cidade de João Pessoa. Pronto, ó, aí vai aparecer essa tela, tá vendo? Vocês estão vendo aí, ó. Aí aqui tem os dias da semana tudinho. Como é que vai estar, ó? Quarta, tá aqui, ó. Segunda, tá vendo? Hoje é segunda. Aí aqui tá dizendo que vai chover a mínima, máxima de 28, mínima 23. Aí vocês vão colocar aí, tá? Desse plano de fundo, não deixa eu mostrar direito. Aí vocês vão colocar aqui como vai estar o tempo no viernes, que é sexta, sábado e domingo. Coloca aí, usando essas expressões que a gente estudou, certo? Que eu mostrei aí agora para vocês, tá? Usando essas expressões aqui. Bora lá? E aí, será que vai ser sol? Está despejado? Lluvia? Será que vai chover? Ou vai estar no bolso? Né? Neve? Será? Neve aqui? Acho que só em outros tempos, né? Porque agora, enfim, né, as estações nada definidas que nós temos, que é só verão, 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 chuva, verão, verão, chuva. Não tem mais nada, certo? E aí? Vamos lá, pessoal, coloca aí, pesquisa aí, vamos lá colocar. Diz aí pra mim. Eu vou comentando com vocês aí no grupo, certo? Não é para hoje não, tá? É para esses 3 dias aqui, ó. Viernes, sexta, sábado e domingo. Eu vi na garoa, acontece muito em São Paulo, né? Que é a garoa. Então chama São Paulo Terra da Garoa, né? Bom, e aí, pessoal? Fizeram a pesquisa? Colocaram aí no grupo? Quero mesmo ver, hein? Bom, então vamos ver aqui, ó. México. Vamos falar um pouco sobre esse país. A gente já até falou um pouquinho quando falamos lá, no momento que a gente falou sobre, acho que foi o ano passado. Foi nesse livro não, no livro do primeiro ano, que falando sobre o México também, sobre Frida Kahlo e tudo. Então vamos ver aqui, México. Que a gente conversou sobre na sala, acho que a Velho falou, né, da experiência dela que ela viajou para lá e contou algo sobre o México. E teve a apresentação sobre os países, sobre as festas, né? Também que a gente viu falar do Dia de los Muertos. Então vamos ver aqui um pouquinho mais sobre esse país, ó. México. Su nombre oficial es Estados Unidos Mexicano. Por su forma de gobierno se le conoce también como República Mexicana, pero su nombre más popular es México. Para gobernar, organizar y administrar su territorio, México se organiza en 31 estados y el Distrito Federal, ciudad capital y sede de los 3 poderes de gobierno: ejecutivo, legislativo y judicial.
seja, são sede dos três poderes, né? Que é no Distrito Federal. Como aqui, né? Dividem nos 26 estados e o Distrito Federal. Lá tem 31 estados e o Distrito Federal. Então, temos aqui, ó, a localização do México, Estados Unidos logo aqui em cima, e aqui, não me recordo que país é esse, se é Guatemala, eu acho, Guatemala. Se eu não estiver enganada aí, me corrija, pessoal. Ó, pode colocar aí no grupo, não é Guatemala não, é tal país. Ó, então tem aqui, né, aquela atividadezinha que eu passo sempre, que é busca informação em meios confiáveis e completa a ficha de dados sobre este país. Já que vocês estão pesquisando aí sobre o tempo na cidade de Cabedelo, pesquisem também esses dados aí agora. Vamos lá. Atividade de classe. Agora, pesquisa aí. População, área, continente, língua oficial, fronteiras, moneda, capital e gentilício. Pesquisa aí que já tira foto e coloca aí para vocês. Mas antes eu quero ver a resposta de vocês aí. Ah, eu faço, tira foto do livro. Pode responder no livro, aí vocês tiram foto e mandam para mim. Vamos lá. Fazer essa pesquisa, tá, pessoal? Se vocês estiverem assistindo com o celular de vocês, vê se tem alguém em casa com o celular, que vocês possam pegar para fazer essa pesquisa, certo? Sei que acredito que às vezes pode não conseguir fazer porque está assistindo no celular, aí fica difícil, né? Assistir a aula e pegar para fazer a pesquisa, e depois voltar para a aula de novo, né? Às vezes pode ter esse problema. Enquanto isso, tomar uma aguinha aqui. Hidratar a garganta. Vamos lá, dando 5 minutinhos aí para vocês fazerem, certo? E depois, quando terminar os 5 minutos, eu tiro a foto aqui e coloco lá no grupo aí para vocês. Mas enquanto isso, coloca lá no grupo a resposta, tá? Que vocês encontrarem. Tira a foto e coloca lá.
E aí, pessoal, pronto? Vou tirar a foto aqui e já colocar lá no grupo, tá? Gostei de ver aí o pessoal que respondeu, certo? Coloca no grupo aí quem foi encontrando, certo? Daqui a pouquinho eu coloco a confirmação aí para vocês, tá? Pronto, pessoal, então vamos lá, né? Então vamos ver aqui, ó. População. Já tem os dados aí, né, que eu coloquei para vocês já aí também no grupo, vocês pesquisaram. Então no México temos 121 mil, pouco mais de 121 milhões de habitantes. Área, 1 milhão, quase 2 milhões de quilômetros quadrados de área. Continente, América do Norte. Língua oficial, espanhol e outras línguas nativas, pero não há um idioma oficialmente reconhecido. Seja espanhol, mas não tem nenhum outro idioma reconhecido não, certo? Dizendo assim, espanhol é reconhecido como língua oficial, não tem essa língua oficial. O espanhol é que é o mais falado, mas tem outras línguas nativas lá também. Porque viveram os astecas, né, o povo lá que viveram lá no México, na América pré-colombina. Então, fronteiras, são as fronteiras com Estados Unidos, Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Belize, que é um país vizinho aí, e Guatemala. Então, aquele país maior que eu falei que eu achava que tinha errado, é Guatemala mesmo. Esse aqui, ó. Guatemala e Belize. Certo? Então, tá aqui as fronteiras dos Estados Unidos, Golfo de México, Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Guatemala e Belize. Certo? Então, bora ver aqui. Aí tem moneda. Peso mexicano, moneda. Capital, Ciudad de México. Gentilicio, mexicano, o mexicano. Gentilicio, sempre que eu digo aqui que é a maneira como nós nos referimos às pessoas que nascem em determinado local, né? Então, quem nasce no México, mexicano ou mexicana, certo? Então, continuando aí, bora lá. Próxima página, página 66. Vamos falar aí mais uma vez de fenômenos meteorológicos. Momento de geografia aqui na aula de espanhol, né? Me realizando aqui, quando eu pensei em ser professora, eu pensava em ser professora de geografia, que é uma matéria que eu gostava na escola. Então, vamos ver aqui, ó. Até prestei vestibular para geografia, gente, só que eu não passei, né? Fiz de novo, aí passei para jornalismo, depois passei para espanhol. Aí eu estou aqui, né, com vocês. Então, vamos ver aqui. Um fenômeno meteorológico muito sério ocorre em México todos os anos. La temperatura de huracanes en el Pacífico, la temporada de huracanes en el Pacífico inicia el 15 de mayo y termina el 30 de noviembre, mientras que el Atlántico comienza el 1 de junio y culmina el 30 de noviembre. Temporada de huracanes en México. Vamos ver aqui, ó. Los huracanes se desplazan a velocidades que van de 5 a 40 km por hora y rara vez mantienen su trayectoria. Ou seja, eles não ficam rodando numa trajetória só, eles vão mudando, né, girando. Por isso que às vezes, um furacão que está nos Estados Unidos daqui a pouco pode chegar em outros países. Eles vão girando, né, mudando aí de rota.
Al año se forman alrededor de 60 huracanes, son más frecuentes en el Pacífico Noroeste, Filipinas e Japão. Ou seja, os furacões mais rápidos são mais frequentes no Japão, Filipinas, Tailândia, que tem aquele, geralmente tem mais, sofrem mais com isso, né? Que tem mais essa instabilidade nas placas tectônicas, isso tudo que aí faz esses fenômenos naturais surgirem aí, certo? Então, nós temos aqui, ó, los huracanes, e aqui o mapa de onde é que eles vêm, ó. Opa. Tá aqui, ó, huracanes em Equador, tá vendo? É o caminho deles. Área em las que formam tormentas. Essa área que está aqui em naranja é onde se formam as tormentas, ó. Ciclones, tifones, que é os tufões, né? E os ciclones, que são as áreas que sofrem mais. Essa região aqui e essa sofrem mais com essa instabilidade meteorológica. Vamos ver aqui então. ¿Qué son? ¿Qué son huracanes? Se tratan de tormentas cerradas que giran a una gran velocidad en sentido contrario a las manecillas del reloj, alrededor de un centro de baja presión e pueden alcançar mais de 300 km por hora. Furacões, o que são? São tormentas fechadas que giram numa grande velocidade no sentido contrário ao relógio, no sentido anti-horário, ao redor de um centro de baja pressão e podem alcançar mais de 300 km por hora. Já pensaram aí? Furacões de 300 km por hora? Muita coisa, né, pessoal? Então, deem uma lida aí nesses textinhos. Vou dar um tempo para vocês darem uma lida aí. Já já a gente explica. Pronto, pessoal, voltei aqui. Vamos ver aqui então, ó. Donde se forman? Pedi para vocês irem lendo aí um pouquinho, né? Vamos ver aqui, ó. Los huracanes se forman en mares cálidos, con temperaturas ambientales superiores a 26 grados, las cuales se localizan en las latitudes intertropicales, Trópico de Cáncer y Capricornio. Por eso son raros en lugares ubicados al norte o al sur de los trópicos.
Bom, os furacões eles se formam nos mares com temperaturas ambientais superiores aos 26 graus, ou seja, muito, muito quente, em lugares muito quentes, como é o México. Os quais se localizam em latitudes intertropicais, ou seja, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio e a linha do Equador, mas nas regiões ali do meio do mapa, certo? Como a gente pode ver aqui, ó, que aqui tem a linha do Equador, ó, em cima um trópico e aqui embaixo o outro. Então fica nessa região aqui, ó. Ou seja, o Brasil, que está muito aqui embaixo, está livre desses furacões. As regiões aqui também mais em cima, o Canadá, agora já os Estados Unidos ainda pega um pouquinho, na parte do sul, certo? Aí tem aqui, ó, quando se origina. Em México, inicia en el mes de mayo y generalmente deja de formarse en noviembre. En ese periodo del año es cuando el efecto de movimiento de traslación de la Tierra y la inclinación de su eje hace que la zona intertropical se exponga más a los rayos solares y, en consecuencia, las temperaturas sean más altas en el hemisferio norte. Ou seja, no México iniciam no mês de maio e geralmente deixam de se formar em novembro. Nesse período do ano, por quê? De maio a novembro, começando mês passado, né? E até novembro tem essa temporada de furacão no México. Porque nesse período do ano é quando se forma o efeito do movimento, né? O efeito do movimento da Terra e o eixo aparta e se expõe mais ao Sol e por isso que esse período fica mais exposto. As temperaturas também aumentam lá nessa época, certo? Então, aqui tem a classificação, de acordo com a escala de Saffir-Simpson determinada por la velocidade de los vientos. Os huracanes se classificam em 1, 2, 3, 4 e 5. Lembra, furacão de grau 3, 4 da escala Richter. Lembra, não sei se vocês já escutaram isso aí nos jornais, quando acontece, né, algum problema desse tipo. E aqui está a velocidade deles por hora. Tá vendo? De grau 5 é o mais rápido, o que causa mais estrago, provavelmente, por conta da velocidade do vento. Então, vamos ver aqui. Isso está até um pouco longe da nossa realidade. Mas vamos tentar lembrar aqui, ó. Há huracanes ou outros fenômenos meteorológicos sérios em tu país? Comenta aí no grupo, coloca aí. Coloca aí pra gente ver o que é que vocês acham aí. Tem esses fenômenos meteorológicos aqui no Brasil? Alguns furacões ou outros fenômenos assim? Tentem lembrar aí. Tentem lembrar aí se tem algum fenômeno desse tipo aqui no Brasil. E comenta aí no grupo, vamos lá. E a 2. Descreva com tus palavras o processo de formação do huracão. Essa questão vocês vão fazer, vão tirar a foto e mandar para mim. Dessa questão aí, porque é a resposta pessoal. Quero ver que vocês entenderam aí desse texto, para ver a interpretação do texto de vocês e como é que vocês a compreensão leitora de vocês. Então vamos lá, descrevam aí com palavras de vocês esse processo de formação. E aí? Bom, então vamos lá, né? Seguindo, gostei de ver a participação do pessoal aí. Vamos lá. Seguindo aqui, eu acho que no Brasil tem algumas coisas, assim, alguns estragos, sei, mas que não são tão naturais, né? É mais por algum erro humano, por exemplo, enchentes, barragens estoura, como teve o Brumadinho, né? Mais por questões das pessoas mesmo, mas se bem que no sul do país acontece, né? Alguns, coisa parecida. Pesquisem aí, pessoal. E a gente conversa depois aí no grupo, certo? Vamos seguindo aqui, ó.
Bom, pessoal, voltando aqui. Agora vamos falar um pouco sobre esse tempo verbal que é el futuro. Observe essas frases del texto del pronóstico del tiempo. La temperatura máxima el viernes será 30 grados, con mínima de 19, con sol y calor. El tiempo calmo va a llegar el sábado, y se espera un día muy soleado, con mínima de 20 y máxima de 29. El domingo llega la lluvia, com lloviznas al fim de dia. Essas frases expressam acontecimento no futuro. Para expressar ideias nesse tempo, podemos usar as três formas, ó. A perífrase ir mais a, mais o verbo no infinitivo, por exemplo, aqui, ó. Esta tarde vou a comprar. O verbo ir, conjugado no presente do indicativo, yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, vosotros vas, ellos vão. Não tem um quadro aqui agora para fazer para vocês a conjugação, mas pesquisem aí, pessoal, é legal vocês irem praticando. Pegando os verbos, pesquisa o verbo em espanhol e vai praticando, pessoal. Eu digo isso para aquelas pessoas que querem realmente aprender, ter a fluência na língua, certo? Se você quer realmente se dedicar ao espanhol, quer aprender essa língua de fato, é importante fazer isso. Conjugar, escrever. Não se aprende língua estrangeira, principalmente uma língua latina que tem todo esse tempo verbal, essas conjugações todas, sem escrever. Não tem como. Não tem outra maneira. Então, vamos ver aqui, ó. Esta noite vamos a cenar. Está seguindo o verbo ir, conjugado, a preposição a, e o verbo no infinitivo, o verbo sem conjugação, ó, com a terminação aqui a R, ER ou IR, sem conjugal. O presente de indicativo também se usa para expressar ações futuras, que vemos como absolutamente seguras. Por exemplo, mañana tengo prueba de matemática. Mañana tengo clase de português. El próximo año vuelvo a vivir em Canadá. Volto a morar no Canadá. En el futuro simple ou futuro imperfecto. Tem esses dois tempos de futuro em espanhol. Como devemos conjugar os verbos? Todos eles têm a mesma terminação. Por exemplo, vamos ver aqui, ó. Verbos regulares. Mesma coisa que acontece no tempo imperativo, que a gente estudou, que a gente viu. Mesma coisa, ó. O tempo sempre vai terminar da mesma forma. Tem aqui o radical, ó. Yo hablaré, tú darás, él expressará, nosotros passaremos, vários verbos diferentes, ó, e a terminação é a mesma. Por exemplo, juntar. Se eu quero conjugar aqui com yo, ele vai ficar juntaré, a mesma terminação. Sempre. E em todos, ó. Terminou IR, a mesma terminação, que facilita, porque no imperativo, presente, sempre está mudando essa terminação, mas no futuro não. Terminou com a R, é R, e R, a terminação é a mesma. Decorou isso aqui, ó, memorizou, só muda o radical do verbo aqui e conjuga todos, que forem regulares. E os irregulares geralmente são os mesmos. Geralmente são os mesmos em qualquer tempo. Vamos ver aqui, ó. En el futuro simple, esos verbos tienen cambio de raíz. Observa la terminación, se mantiene la misma de los regulares, ó. Terminação é a mesma dos regulares, vai mudar só o radical. Diré, tendré, sabré, podré, pondré. E sempre a terminação é a mesma, só muda o radical, porque a irregularidade vai estar no radical do verbo e não na terminação, certo? Então, se liga aí para aprender essas conjugações aí certinho, bem direitinho, tá? Então, tem aqui os verbos irregulares e irregulares. Sempre a terminação será a mesma, não tem segredo. Vamos praticar aqui um pouquinho com alguns exercícios de vestibular, certo? Depois eu vou fazer mais exercícios de revisão aqui, outros exercícios extras que eu vou colocar aqui para a próxima aula. Mas hoje a gente vai responder o praticando, certo? Agora na aula de hoje. Sobre isso aqui. Mas antes,
Tem aqui também, ó, outros verbos irregulares, ó. Arre, que é o verbo fazer, a ser. Haver, que é o haver. Caber, querer. Ó, querer, saldré, cabré, abré, aré. Sempre a terminação vai ser a mesma. Até para os irregulares, sempre. Aí temos aqui, ó, embaixo, falando sobre já é outro assunto. Los heterotônicos. São palavras que são iguais em português e espanhol. Muda só a maneira de falar, a pronúncia, porque vai mudar a sílaba tônica. Por exemplo, aqui, academia, em português. Em espanhol, academia. Álcool, alcohol, em espanhol. Alergia, alergia, em espanhol. Alguém, alguien, em espanhol. Cérebro, cerebro, em espanhol. Diplomacia, diplomácia. Elogio, elogio. Epidemia, epidemia. Euforia, euforia. Fobia, fobia. Sempre só muda a sílaba tônica. Ó. As que está em negrito, futebol, futebol. Gaúcho, gaucho. Herói, herói. Hidrogênio, hidrogênio. Imbecil, imbecil. Limite, limite, limite. Magia, magia. Metrô, metro. Microfone, micrófono. Nível, nível. Oxigênio, oxigênio, oxigênio. Vai mudar para parasita, parásito. Periferia, periferia. Polícia, polícia, polícia. Sintoma, síntoma. Telefone, telefone. Não sei se vocês conseguiram perceber aí a maneira como eu estou falando português e a maneira como a gente fala em português e a maneira como é falado em espanhol. Só vai mudar nessa lista de palavras aí que são heterotônicas, que muda a sílaba tônica aí em português e espanhol. Tem essa questãozinha aí da pronúncia que muda, certo? Que a gente troca a sílaba tônica. A gente fala mais forte em português, no caso de sintoma, a segunda sílaba, o to. Já em espanhol, é um síntoma. A gente faz mais força na primeira, certo? Só uma dica, tem um livro aí de vocês, a gente falar um pouco. Vamos ver aqui o praticando, ó. Na forma, praticando, página 70. Vamos responder aí algumas questões aí do praticando. Página 70. La forma en el futuro del indicativo. Vamos marcar verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso? Presenta é apresentará. Presentará. Não tem esse A. Continua sendo presentará, certo? Então, falso aí a letra A. Letra B. Muestra é mostrará. Mostrará. Então, não é falso também. Mostrará. Não tem irregularidade do ditongo. Contiene é conterá. Não. Contienerá. Essa vai ser a forma da letra C aí. Contiene, contenerá. Que é contener o verbo. Letra D. Domina é dominará. Não. Dominará. Igual ao português. Dominará, não. Dominará. Dominará. Igual ao português. Essa é a questão. Todas aí estão falsas, então. Pode colocar F aí em tudinho. E coloca aqui o certo do lado. Porque eu não tenho como escrever, que eu estou vendo pelo livro digital. Não tenho como escrever aqui agora. Mas, aqui, letra A. Presentará. Não tem esse A aqui, ó. Pode
colocar do lado aqui que é só presentará. Não tem esse azinho aí antes. Muestra, mostrará. Não tem esse ditongo. É o O. Mostrará, igual ao português. Contiene vai ser contenerá. Tem aqui outra sílaba, né? Contenerá. Coloca aqui do lado. Domina, dominará, igual ao português. Pode colocar aqui. Certo? A gente praticar lá os verbos. Número 2. Em la frase, podrán ofrecer a sus clientes un novedoso servicio. El verbo señalado está conjugado en futuro. Indique las alternativas en las que el verbo se conjuga correctamente. Seja, verdadeiro ou falso também é essa questão. Letra A. Futuramente se ponerá en marcha un nuevo servicio de envío y recepción de emails. Ponerá. Será que esse verbo está conjugado correto? Se você for olhar aí na página 67, vamos dar uma voltada aqui para a gente ver a conjugação do verbo poner, que é conjugação desse verbo aí, ó. Nessa página, deixa aparecer aqui a imagem, pronto. Poner. A frase lá é, dá uma olhada, tem assim, futuramente se ponerá. El pondrá. Se pondrá. Então, tá falso aí essa questão. Número 2, falso. B. Según los informes meteorológicos, hará mal tiempo hasta mediados del año. E aí, verdadeiro ou falso? Ou B. Eu li a letra C logo. Vamos logo para a letra C. Já que eu pulei a questão ali errado, vamos logo para a letra C, então. E aí, verbo fará, hará, verbo a ser. Vamos ver aqui, ó. O verbo é a ser. Tem aqui também na conjugaçãozinha lá de cima, ó. Essa está na página 68. A ser, ó. O próximo ano haverá. Não é, ó. É hará. Hará. Então tá falso também. Opa, tá falso não, gente. Hará mesmo, tá verdadeiro, verdadeiro. Letra C, verdadeiro. A letra B, agora que eu me atrapalhei, fico respondendo a B. Já que eu me atrapalhei na hora de ler e me atrapalhei de novo agora, desculpa aí. Letra B, el próximo ano haverá muitas novidades na informática. Tem aí o verbo haver, olha lá em cima. Haverá, haverá ou habrá? Vai ser, ó, olhando na tabela lá de cima, será habrá, habrá. El próximo ano habrá muitas novidades na informática. Então, não, a conjugação aqui não está correta. Então, fica assim, falso na letra A, falso letra B, verdadeiro letra C, certo? F, F, V. Falso letra A, falsa letra B, verdadeiro a letra C, do número 12, certo? Letra D. El estudiante sabrá disfrutar de la pizza de la plaza que le toque en la universidad. Sabrá. Verbo saber. Vê aí, verbo saber. Tá conjugado ele aí na página 67. Saber. Los estudiantes, ellos, quer dizer, el estudiante, el. Vamos ver como é que é aqui o verbo. Lá na página 67, ó. Verbo saber. El estudiante, ó. Sabrá. Então, na alternativa, vai estar o que aí? Verdadeiro. Letra D, el estudiante sabrá. Verdadeiro aí a questão. Certo? Letra E. Tendré que estudiar mucho para apresentar-me a las exposiciones. Yo tendré. Então, aí vai estar o verbo tener, que é o verbo ter em espanhol. Realmente aí também está correto. Yo tendré. Certinho é essa questão. Letra E, verdadeiro.
Então, verdadeiro, letra C, D e E. E a e a B, falso, certo? Duas alternativas falsas, A e B, as outras três verdadeiras, C, D e E. Beleza? Vamos ver aqui então. Número 3. Questão aí também da Universidade Federal de Minas Gerais. A outra é do Federal do Mato Grosso do Sul. Questão aberta. Vamos ver aqui, ó. Complete o seguinte diálogo utilizando o futuro. O primeiro exercício está posto como exemplo. Ou seja, tem primeira frase aí colocada como exemplo. Mariana, tu crees que sabrás tudo para tu exame final? Sabrás, saberás, ó. Tu sabrás. Essa é a conjugação. Roberto, que sim. E também creio que Juana, e o verbo querer, está comigo depois de mi éxito. Ou seja, vamos ver aí como será a conjugação desse verbo querer. Esse exercício número 3, olhem aí, esses verbos todos eles estão na tabela lá da página 67 e na página 68 tem eles aí. Dê uma olhada nesses verbos para ver como é que fica. E tenta responder aí. Vamos ver. Ó, tem o verbo querer, ser, terminar, tener. Minto, tem alguns verbos, demonstrar. Tem alguns verbos que não estão lá, não. Certo? Então, vai ser o seguinte. Ó. Essa questão 3, a 4, a 6 e a 7 do Praticando vai ficar para casa. Página 71 e também a página 72, que são Desarrollando Habilidades, certo? E vocês vão mandar foto dessa atividade até o dia da nossa aula, que é segunda-feira, certo? Até a segunda-feira da próxima semana, de hoje a 8, vocês vão tirar foto dessas duas páginas, 71 e 72, para eu ver e colocar lá na anotaçãozinha, que depois eu vou até mostrar aqui. Eu anoto tudo que está mandando as atividades e vai pontuando para a qualitativa. Inclusive, aquele trabalho lá do Classroom, daquele vídeo lá que vocês fizeram um resumo, certo? A maioria fez lá o resumozinho do vídeo. Gostaram daquela atividade? Espero que tenham gostado. O pessoal pegou uma cena bem legal daquela novela. Sei que tem algumas pessoas que disseram até que estão assistindo agora o resto da novela, que gostaram naquele pedaço ali. Uma novela bem legalzinha, leve, não tem essas questões pesadas, algumas novelas hoje em dia, né? Novela mexicana, que é bem aquele dramalhão, não é tanto assim, é bem divertida, certo? Então, tem aquela atividade lá que a gente fez e também vai estar valendo ponto para qualitativa essas atividades do Classroom e essas atividades que eu mando para casa também. Então, para casa fica as páginas 71 e a 72, certo? E depois da aula, que eu vou esperar até segunda-feira, se eu postar a foto do gabarito aqui na segunda-feira de tarde, depois da nossa aula, eu vou colocar o gabarito. A partir dali, conversa comigo aí, Dani, eu fiz tal, para eu ver, avaliar a situação, se ainda vai ter condição de pontuar para qualitativo ou não, certo? E eu vou também começar a agendar algumas trilhas que vão valer como nosso trabalho, certo? A nota de trabalho, que vai ter a qualitativa, simulado e trabalho, né? As trilhas vão ser trabalhos. Eu vou agendar algumas trilhas, aviso no grupo quando essas trilhas estiverem agendadas, certo? Ó, gente, a trilha está agendada de tal data, a partir de tal data até
e eu digo até quando vai estar, certo? Até tal dia, para vocês fazerem, que vai valer nota para nota de trabalho, certo? Vai ser assim, vai ser esse o sistema desse segundo bimestre agora, tá bom? Então fica essas atividades aí para vocês. Fica aguardando as evolutivas aí da página 71 e 72. E deixo um beijão para vocês aí, certo? Fico terminando nossa aula por aqui, tá? Então, terminamos agora. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Beijão aí para vocês. Até a próxima, pessoal. Tchauzinho. Hasta la próxima.